Olá, mais uma vez estou aqui junto contigo. Às 5h40 da manhã você tem vídeos todos os dias neste canal. Eu quero. Nós entramos no assunto de oração e hoje eu quero esmiuçar mais um pouquinho sobre isso. E eu acredito que ao longo dos dias eu também vou permanecer um pouco mais na nesse tema que é muito profundo e que é de muito desejo de Deus que a gente entenda, mas não só que entenda, que a gente também pratique. Então, o tema ele é bem claro, oração, mas o vídeo tem como objetivo compartilhar 5 impedimentos que talvez tu nem perceba e estão sendo responsáveis pela sua falta de oração. Veja, o que impede então uma vida de oração de acontecer? Em Mateus capítulo 26, 40 e 41 diz assim: voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Muitos até desejam orar mais, mas não conseguem manter uma vida consistente de oração. Então, o que impede essa vida de oração? Veja que quando Jesus ele chama os discípulos para orar, os discípulos eles não conseguem orar e nós vemos que Jesus pega eles, dormindo. E é interessante que Jesus fala assim: nem sequer por uma hora tu podes vigiar comigo. Jesus está dizendo: será que você não consegue priorizar parte ali do seu tempo para estar em oração? Então, o que impede você de ter essa vida de oração? A primeira coisa é a falta de tempo organizado. E eu já falei sobre isso, eu acredito que uns 2, 3 vídeos, porque eu estou pegando muito nessa temática. Você precisa entender que a tua falta de oração não é por ausência de tempo, mas sim ausência de prioridade. Você certamente está priorizando outras coisas e não está priorizando a sua vida espiritual. Em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias eles são maus. O desejo de Deus é que a gente possa ter percepções, ter clareza como que nós estamos andando. Eu estava compartilhando com a minha esposa, pastora Mayra, e eu falei: olha, não sei como que eu vou dar conta de tantas coisas que estão acontecendo simultaneamente. Mas veja, mesmo muitas coisas acontecendo de forma simultânea, mesmo com toda a correria, mesmo com todo o agito, mesmo com as coisas que a gente nem planeja que acontecem, tem coisas que estão no nosso controle. E o que está no nosso controle? Agendar horário, ter o seu dia, o seu horário fixo no dia, o seu compromisso, e isso tem que ser inegociável. Então, volta a falar, será que realmente a tua vida de oração não está acontecendo por falta de organização no tempo? Segundo ponto, são as distrações constantes. Em Lucas capítulo 10, verso 41 e 42, a palavra do Senhor diz aquele texto tão claro, de Marta e Maria, tão conhecido, e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe, desligar as notificações, escolher um local silencioso, criar um ambiente onde você possa ter o seu momento com Deus, tudo isso colabora. E às vezes tu é muito Marta, O que quer dizer isso? Tu tem muito... a tua vida é uma vida muito, muito ativa, então você não consegue ficar ali em silêncio, tu não consegue ficar muito tempo sem, entre aspas, fazer nada, tu sempre está querendo fazer alguma coisa o tempo todo. E aí eu aprendi que nós devemos sim ter as mãos de Marta, mas nós precisamos ter o coração de Maria. Uma coisa não anula a outra. O que eu quero te dizer? Veja, até para nós prosperarmos, nós dependemos completamente de Deus, mas está ligado a um esforço nosso também. Então, não me recordo agora de quem é a frase, mas não lembro se é Agostinho, mas falava assim: eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu confio como se tudo dependesse de Deus. Eu dependo de Deus. Então, é importante que a gente tenha, assim, o coração de Maria, e também que a gente tem as mãos de Marta, mas nós não podemos ser apenas Marta, a gente não pode ser pessoas que estão constantemente distraídas. Então, começa a observar quais são as coisas que você tem feito. Será que são necessárias mesmo? Maria, pois, escolheu a boa parte. Isso é tremendo. O que ela fez? Ficou aos pés de Jesus.
talvez tu tenhas que retornar, dar alguns passos para trás e voltar a estar aos pés de Jesus. Terceiro ponto que muita gente negligencia é o pecado não confessado. Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim que o pecado não tratado, ele cria o pecado não tratado, ele cria barreira entre nós. Em Isaías diz assim: as vossas iniquidades são as que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe, por isso que quando eu falei sobre oração, o primeiro ponto da oração é a confissão. Deus não perdoa pedido de perdão. Deus perdoa arrependimento. O que eu quero dizer? Você precisa confessar com a sua boca, mas ter mudança de vida. Então, se tu chega buscando em Deus coisas para a sua vida, né? Isso não é errado, ter aí suas petições. O primeiro ponto é você entender que você precisa largar. Largar o quê, pastor? Essa vida de pecado. Veja, as orações não são respondidas a pessoas que estão em pecado. Por quê? Porque Deus não vai contra a sua palavra. É interessante que você compreenda, né, sobre santidade. E santidade não quer dizer estamos ou somos perfeitos. Santidade, esse processo, na verdade, de santificação, é uma melhora todos os dias. Agora, tu não pode querer desfrutar de respostas da parte de Deus se você está numa vida de pecado deliberado. Então, entra a confissão. Para por agora, né, um minutinho. O que você não tem apresentado diante de Deus? O que ainda tu não se arrependeu? Veja, as pessoas às vezes não podem saber, e muitos nem vão saber, alguns nem precisam saber o seu pecado, mas Deus, mesmo que tu não fale o que tu cometeu, Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Então é importante que você tenha uma vida de confissão, arrependimento mesmo, porque Isaías vai dizer que Deus nem sequer nos ouve, e o que nos faz separação, né? É justamente entre nós e Deus, é justamente o pecado. Então se atente a isso, observe isso. O quarto ponto é a falta de entendimento, mas se você tem acompanhado esses vídeos, não é, por falta de entendimento. Ou seja, as pessoas muitas vezes não sabem o porquê orar, como orar. E ao longo desses vídeos você vai aprender. E é importante que você aprenda sobre oração, sabe? A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,7: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Veja, é importante que você estude sobre oração, que você ouça ministrações. Pastor Hernani tem ministrações muito boas, e talvez pastores que você conhece na área de oração. Vá atrás, pesquisa, leia a sua palavra, né? A palavra de Deus, leia a sua Bíblia, tenha entendimento, leia lá em Mateus capítulo 6 a oração que Jesus ensina, né? O Pai Nosso, não para que você utilize isso de forma repetida, mas para que você entenda os princípios, que tu tens um Pai que provê no dia a dia, tu tens um Senhor que tem desejo em cuidar de você, então que a vontade dele se estabeleça, que você entenda na oração do Pai Nosso que sim, você deve perdoar as pessoas para que possa receber o perdão de Deus. Então é importante que você entenda isso. O que a Bíblia quer dizer é que orações vãs, ou vãs repetições, elas estão sendo liberadas somente de boca para fora, então não surte efeito, não tem coração, não tem entrega. E o quinto, e talvez o que mais está pegando em você, é o desânimo e a falta de perseverança. Lucas capítulo 18, Jesus conta ali uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele fala sobre a viúva que importunava, importunava ali a causa dela, batia na porta ali do juiz. E é interessante que até que houvesse uma resposta, ela continuava insistindo. Nós precisamos ter uma prática de continuar clamando e não desistir. Sabe que uma vez eu ouvi que a oração é como uma grande semeadura, né? Você está plantando todos os dias, só que chega um dia e Deus fala assim: agora chegou o momento de sacar, de receber. E é isso que você precisa viver. Mas como que você vai viver isso se tu desiste logo no começo? Eu tenho coisas que estão acontecendo na minha vida que são respostas de muito tempo em oração. Coisas que eu tenho orado de verdade, assim, já faz 1, 2, 3 anos praticamente. E porque não veio ali no primeiro mês, no segundo mês, eu vou parar.
Eu aprendi que existem duas coisas que a gente tem de resposta da parte de Deus quando se tem oração. A primeira delas é exatamente aquilo que temos orado, e a segunda é quando Deus muda a nossa oração, porque o que estamos orando não está correto, não está alinhado com o propósito dele. Então, de qualquer forma, até o não de Deus é uma resposta, e você precisa continuar clamando. Pastor, mas isso muda a minha vida? Meus irmãos, isso é o básico do básico para você desfrutar daquilo que Deus tem. Então, não negligencie a oração. Não trate a sua vida de oração como palavras ao vento. Nós servimos um Deus vivo e muitas vezes o tratamos como morto. Então, alinha isso, veja se nesses 5 pontos aqui que eu trouxe, veja se realmente não é algo que está acontecendo na sua vida. Será que você não tem orado porque ainda tu não te organizou? Eu falei, nos vídeos passados, em algum deles, que a sua vida de oração seguinte inicia no dia anterior. Então, como que vai ser? Nem estou falando de hoje. Como que vai ser o teu amanhã? Que horário que você vai estar com Deus? Será que não são as distrações constantes? Será que você não está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, de qualquer jeito? Será que não tem pecado aí que não foi confessado? Ah, Deus não me prospera, Deus não faz, Deus não sei o quê. Será que realmente Deus não quer fazer? Ou é porque tem pecado aí que você não confessou? A Bíblia vai dizer que Jesus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus é fiel, lembra disso. Será que não é por falta de entendimento? Talvez tu não conhece muito sobre o que Deus pode fazer através de oração. Gente, a oração, por mais que tem gente que não concorda com isso, mas eu sou a prova disso, a oração move o coração de Deus, move o coração de Deus, move o coração de Deus. Então, busque entendimento. E o último, será que você não está desanimado ao ponto que parou de clamar? Começa a retornar os motivos ali de oração que você tinha e você engavetou. Começa hoje mesmo, dizer, Senhor, eu quero voltar a clamar a Ti. Eu parei de Te buscar sobre isso, eu parei de orar pela minha família, eu desisti da minha vida. E é tempo de retornar. Eu quero orar por você, para que você possa receber a partir de hoje um espírito de oração, uma inquietação para estar na presença de Deus. Meu Deus, muito obrigado pela vida dos teus filhos, meu Deus. Eu oro para que venha sobre eles este espírito de oração, que eles recebam, meu Deus, a partir de agora, Senhor, algo tão forte, real da sua parte, meu Deus. Abençoa os seus filhos, abençoa-os, meu Deus, e que cada um que está aqui me ouvindo e assistindo possa receber, Senhor, este espírito de oração, este toque de Ti, meu Deus, Teu toque, e eles possam testemunhar de muitas respostas que vieram através de oração. Tu já recebeu algo da parte de Deus? Comenta aqui embaixo se você puder contar. Olha, minha família viveu isso e Deus respondeu, uma porta se abriu quando eu comecei a clamar. Comenta aqui para edificar a fé de outras pessoas. Pastor, não, é muito íntimo assim, eu não quero me abrir. Então comenta que tu já recebeu algo da parte de Deus, que você orou e Deus respondeu. Vamos estimular as pessoas a voltarem a clamar a Deus. Que Deus te abençoe.